Postura corporal. Você vai pedir para o paciente ficar de frente a você, vai observar se está normal, se existe rotação para a direita e para a esquerda e se existe inclinação para a direita e para a esquerda. Vai pedir para o paciente ficar de perfil e vai observar se a cabeça está normal, se o ombro está normal, se está anteriorizado ou não, se existe flexão de cabeça ou extensão de cabeça, se está normal. Ainda em postura corporal, você vai verificar se o ombro da paciente está mais erguido para um lado ou para o outro, elevado, no caso, mais para a direita ou para a esquerda. Com o paquímetro, usando as medidas de milímetro, você vai começar a fazer as medidas da face. Primeiro, terço médio da face, que é entre a glabela e o subnasal. Terço médio de face, que é do subnasal ao gnátio. Altura de face. Largura de face. Canto externo dos dois lados, no caso, entre o cantinho da boca e o canto dos olhos. Lábio superior. Depois o inferior. Segunda medida de face é dos Eu vou cortar essa parte. Com a parte menorzinha do paquímetro, você vai fazer a segunda medida, que são as medidas, os movimentos mandibulares de oclusão. Lateralidade de mandíbula para a direita, que você vai usar para medir entre os incisivos, bem no centrinho dos incisivos inferiores e superiores. Depois para a esquerda. E daí, na trespasse vertical, você vai pedir para ela ocluir e fazer uma marcação no dente dela com lápis. Vai pedir para ela abrir a boca e vai fazer a medida de onde você marcou até em cima. E você vai marcar. No trespasse horizontal, você vai usar essa parte de trás do paquímetro. Vai medir. Vai pedir para ocluir e medir. E daí vai aparecer a medida aqui. No DIMA, você vai pedir para ela abrir totalmente a boca. Vai fazer a medição. O próximo, que é DIMA mais TV, soma o DIMA mais o trespasse vertical. E você vai pedir para ela abrir a boca colocando a língua no palato. O máximo que ela conseguir e vai fazer a medição. E depois é só calcular. No exame extraoral, essa tipo facial e proporção facial, você vai usar as medidas que você fez anteriormente. Para fazer a norma frontal, você vai tirar uma foto da paciente e você vai fazer umas linhas no computador, usando algum aplicativo.
E depois dessas linhas, você vai definir se é simétrico, assimétrico e descrever se existe algum tipo de alteração. E você vai pontuar 0 para simétrico e 1 para assimétrico. Norma lateral, a mesma coisa. Isso vai determinar se existe um padrão, pode ser observando ou, como eu disse, por foto. Se o padrão dela é reto, fica assim de lado. Se ele é reto, se ele é convexo ou se ele é côncavo, que é mais achatado para dentro. E depois você vai definir se é de 90 a 110, se é mais agudo, que é menor do que 90, ou se é maior do que 110, que é do ângulo obtuso. No caso dos lábios, a gente vai observar a posição habitual dos lábios, no caso dela está fechado, a forma superior dos lábios e inferior, se tem mais essa forma de arco de cupido ou não. Se existe alguma inversão, no caso dela, do lábio inferior, isso tem uma inversão bem discreta. Comprimento do superior, se ele cobre ou não os incisivos, ou se cobre mais do que o necessário. E a mucosa externa. No caso dela, está mais ressecada, mas você vai anotar conforme o seu paciente. No caso do masseter, você vai observar ele primeiro em repouso, né, para ver se ele está bem contraído ou se está mais relaxado. E depois você vai colocar suas mãos sobre e pedir para ela morder com mais força. No caso dela, o lado direito é que se sobressai mais, ele não é simultâneo. É isso. No exame intraoral, você vai observar os lábios, se existe ferida, se tem alguma marca dentária. E você vai olhar o frênulo superior também. Vai ver a espessura do frênulo e onde está a fixação. Agora a gente vai fazer o exame intraoral. Você vai pedir para a paciente abrir a boca e você vai observar se a mucosa interna dela está com marca dentária. Se existe alguma ferida ou não. E vai observar também o frênulo superior. Vai observar a espessura do frênulo, se está normal ou não. E é isso. Na língua você vai observar a posição habitual. No caso dela, se encontra normal, porque ela tá com a boca fechada. Vai pedir para ela colocar a língua para fora. Vai observar se existe assimetria, largura da língua, altura da língua. No caso dela, ela tem uma assimetria para o lado esquerdo. A largura da língua dela é adequada e se a mucosa da língua dela está normal ou geográfica. E se existe alguma alteração. Se tem marca de dente, no caso nas laterais. E vai observar também frênulo lingual. Vai pedir para a paciente levar a língua. Pode levar assim. Isso. E vai observar se está no terço médio, se está... qual a fixação no assoalho e outras características que apresentar. Espessura também, se está adequado ou não, se está mais longo ou não. E o palato duro, você vai pedir para ela abrir totalmente a boca e vai olhar se está adequado a profundidade e a largura do palato. No véu palatino, a mesma coisa. No véu palatino, você vai observar, na verdade, a assimetria e a extensão. E depois você vai observar a úvula, se está adequada ou alterada. No caso dela, está bem adequada. No caso das tonsilas palatinas, da minha paciente, elas são removidas, mas quando tem que observar é tamanho, coloração e se existe a presença delas ou não. No teste de Malampati, vai pedir para a paciente abrir a boca totalmente, colocar totalmente a língua para fora. E vai observar
se é visível ou não a úvula. No caso, se a língua tampa ou não. No caso da minha paciente, ela é presente, mostra todinha. E daí você vai observar os dentes, se é decídua, se é mista, se é permanente. No caso da minha paciente, ela é decídua. E você vai contar o número de dentes que existe do lado direito e do lado esquerdo, tanto de cima quanto tanto os superiores quanto os inferiores. E se a dentição dela é boa, se é regular, se é ruim, se a gengiva dela é uma gengiva boa, se é regular ou se é ruim, você vai perceber se tá mais avermelhada ou não. No caso dela tá bem um tomzinho rosa bom. E se ela usa prótese, se ela usa aparelho, no caso dela ela usa o aparelho que não pode ser removido, que é um aparelho fixo, que ela usa por dentro. Na oclusão, você vai pedir para o paciente sorrir e fechar, ocluir, para ver se ele se encontra mais lateralizado para o lado direito, se tá desviado para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou se encontra adequado. E vai ver a classificação de erro. Você pode usar os molares como apoio para verificar. E guia de desoclusão, se está presente ou ausente, do lado do esquerdo ou direito. E as relações horizontais, verticais e relação transversal, você pode usar as medidas que você fez no início do protocolo. E se ela faz uso de aparelho, no caso dela, ela faz uso do aparelho fixo. De mobilidade, você vai olhar a mobilidade dos lábios, vai pedir para o paciente protrair fechado. Isso. Retrair fechado. Protrair aberto. Assim. Isso. Retrair aberto, sorriso. Protrair fechado para a direita. Para a esquerda. Estalar protraído. Exatamente. E estalar retraído. Assim. Beijo de velho. Isso. E a língua, você vai pedir para ela protrair. Isso. Tocar no ápice, sequencializando para a direita e para a esquerda. Isso. Tocar o ápice da papila incisiva. Assim. Acho que. Tocar o ápice da bochecha direita e esquerda. Isso. E instalar o ápice. Sugar a língua no palato, lá em cima. E vibrar. De novo. Isso. E você vai colocar se está adequado, se tem alguma pequena alteração, uma grande alteração, ou se é ausente o movimento ou o comando. No véu palatino, você vai pedir para ela falar a repetidamente. Vai observar e colocar se está adequado, se está reduzido ou se está ausente. E anotar se é para a direita ou para a esquerda. No caso da mandíbula, você vai pedir para ela fazer a abertura total de boca. E vai anotar se é adequada, reduzida, aumentada. Se ela não realiza, se tem desvio para um lado ou para o outro. Ou se ela sente ruído. Você sente que faz ruído. Para mim não é notável. Sente que faz algum ruído quando você abre a boca? Não? Dor? Lateralizado para a direita, no caso ela vai lateralizar a mandíbula para a esquerda. Isso. Isso você vai anotar também, se é adequado, reduzido, aumentado, se não realiza e se existe algum desvio, se tem ruído ou dor. No caso dela não apresenta nada. E dor na palpação, você vai apalpar. Essa eu vou ter que parar. Daí você vai observar a mobilidade da bochecha. Você vai pedir para a paciente inflar as bochechas, sugar, isso. E você vai pedir para ela passar o ar de um lado para o outro, isso. E o próximo é dor à palpação. Você vai apalpar os músculos, no caso,
caso masseter, vai perguntar pro paciente se ele sente dor. Mas temporal, caralho. Dor à palpação. Você vai apalpar o músculo e vai perguntar pro paciente se ele sente dor. No caso temporal, masseter. Vai olhar o trapézio do paciente. Esse nome é difícil de falar. Esternocleidomastoide. Que é, você vai pedir pra ela virar de lado e você vai conseguir observar ele aqui, ó. E na ATM. Pode abrir. Fechar. Sente dor? É isso. Nas bochechas, você vai pedir pro paciente abrir a boca e vai observar se tem marca dentária, se tem marca de aparelho, no caso do paciente, se ele utilizar. Se existe a linha alba, que é uma linha branca que dá na bochecha por causa da mordida. E se existe algum tipo de ferida nas bochechas do paciente. No teste de Mallampati, no caso dela, ela é classe 1. Só pra tônus, a gente vai pedir pra ela colocar... Na verdade, a gente vai visualizar primeiro os lábios, como que tá o tônus. Pedir pra ela, pode verificar o mento, apalpar. Pedir pra ela colocar a língua pra fora, toda a língua. Isso. E a gente vai, pode fechar. E a gente vai tocar ou só observar a bochecha direita e a bochecha esquerda. Nas funções orofaciais de respiração, a gente vai ver o tipo, modo e a possibilidade do uso nasal. Então, quantos minutos ela fica respirando somente pelo nariz. E a gente pode filmar e depois fazer observação ou observar se o paciente está com a boca aberta, né? Porque daí já sugere que ele respira pela boca e não só pelo nariz. E daí a gente já consegue ver o tipo, o modo e essa possibilidade. Depois a gente vai pegar o espelho e daí a gente vai mensurar os dois lados da narina, se tá respirando a mesma quantidade. Antes, na hora que ela chegar, a gente vai pedir pra ela expirar, na verdade. E daí a gente vai verificar e pedir pro paciente limpar as narinas. Depois ela foi lá, lavou e a gente vai mensurar novamente pra ver se mudou. Se mudou, não continua essa desigualdade, né? E daí quer dizer que tava só porque tava sujo, né? Mas se continuar a mesma coisa, então não tinha interferência nenhuma. Acho que na mastigação a gente vai dar o alimento pro paciente e daí a gente vai ver como ele faz a incisão do alimento. Pode mexer. Depois, quais dentes ele usa para triturar esse alimento. E a gente vai contar o número de ciclos por porção. Então, vai fazer 4 porções. Dessas 4 porções, a gente vai olhar quantos lados ele mastiga da direita, quantos lados da esquerda. Vai fazer um total disso e vai colocar isso como porcentagem. Depois dessa porcentagem, a gente vai fazer o padrão mastigatório. Se ele é unilateral, se ele é bilateral, quantos ciclos elas faz dos dois lados, e daí a gente vai padronizar isso. Do fechamento labial, a gente vai olhar se ele é sistemático, assistemático ou ausente durante a mastigação, se a mastigação dela é ruidosa ou não, e a contração dos músculos também, a gente vai observar isso tudo durante a mastigação. E a velocidade, no caso dela, tá todos os padrões normais. E não tem nada alterado. Ainda sobre a mastigação, a gente vai perguntar ao paciente o lado preferencial. E se ele sente dor ao mastigar e se tem ruído na ATM. No caso da minha paciente, ela não tem
não apresenta nenhum desses. Durante a deglutição, a gente pode filmar o paciente para ver como ele deglute, se tem a contração de músculos que não deveriam estar contraindo durante a deglutição, se ela tem postura de língua, postura de lábios, se ela consegue deglutir sem fazer contrações nem contenções de líquidos e se existe uma coordenação nessa deglutição. Daí a gente vai perguntar para o paciente se ela teve dificuldade para engolir e em qual posição a língua dela se encontrava na boca na hora da deglutição. Na avaliação de fala, para fala semi-espontânea, a gente vai fazer perguntas que seja mais fácil de resposta, ou seja, para ela falar o nome dela, qual a idade dela, de um passeio que ela fez, o que ela faz da vida dela. E na fala automática, a gente vai pedir para ela contar de 1 a 20, ou os meses do ano, os dias da semana. E daí a gente vai dizer se está omitindo, se faz substituição, se tem distorção, tanto para semi quanto para automática. A gente vai mostrar para ela as figuras que estão disponíveis no protocolo, e daí ela vai nomeá-las, e daí a gente vai mensurar novamente se tem omissão, substituição ou se tem distorções. E depois a gente vai pedir para ela falar, para fazer a mensuração da coordenação motora na fala, que é ela repetir sílabas do patacá. No caso, ela vai falar pá, 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 em sequência, depois tá, 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 e kkk. E depois a gente vai fazer tudo junto, patacá, 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 e ver se ela tem essa coordenação adequada. Ou, para aspectos gerais da fala, a gente pode gravar um vídeo, ou observando mesmo o paciente, se durante a fala ele está acumulando saliva, se está escorrendo, se está adequado, qual é a abertura de boca que ele faz, se é muito amplo, se é um pouco reduzida, né? A posição de língua durante a fala, movimentos mandibulares, movimentos labiais, a precisão, imprecisão articulatória, se existe ou não, se está mais preciso, essa velocidade de fala do paciente e coordenação pneumofônica, se ela faz essa conciliação entre fala e respiração durante a fala dela. Na avaliação de voz, a gente vai ver o pitch e o loudness dela e o tipo de voz. No caso da minha paciente, ela tá um pouco mais rouca hoje, porém ela tem um tipo de voz adequado, ela fala mais agudo e um pouco mais fraco. E depois a gente vai fazer a documentação, que é tirar as fotos do paciente, tanto de questões de postura, quanto interno e externo também, da boca.